Estamos de volta e vamos já estabelecer aquela conexão com Rodrigo Alvarez. Bom dia, Rodrigo, para falar de Estados Unidos, que começaram a processar o reembolso de 166 bilhões de dólares em tarifas impostas durante a administração Trump. Uma medida que pode alterar o cenário da política comercial americana? Bom dia, Joana, Felipe, bom dia para os nossos ouvintes. Olha, antes de entrar nesse assunto que é super interessante, eu só queria notar aqui com vocês que a gente sempre fala de guerra, traz notícia de guerra, mas não tem tido muita notícia de guerra. Tem uma extensão de cessar-fogo aí que o Trump anunciou com o Líbano, de 3 semanas, mas estava conversando com o editor-chefe do 360, o Valber, e a nossa conclusão é essa, né? Tá acontecendo cessar-fogo toda hora, já não é nem mais notícia muito, né? Vamos ver quando é que acaba de vez essa guerra. Mas vamos voltar lá, Joana, vamos nesse assunto que é super interessante. A gente está percebendo já há algum tempo, né, que esse governo 2 do Trump, né, o Trump 2, é um governo das grandes empresas. Todas elas estão se dando muito bem, sejam as empresas de tecnologia, sejam as empresas do grande varejo. Elas sempre estão ganhando muito. Agora, o problema para eles lá é que só elas ganham. Então tem uma novidade aí, em cima do que você falou, que um montante impressionante de 166 bilhões de dólares, é muito dinheiro, vai voltar para as empresas, mas vai voltar sem nunca ter saído, ou quase nada disso saiu delas. Eu vou explicar que história é essa. As tarifas que o Trump impôs a outros países, inclusive ao Brasil, foram consideradas ilegais pela justiça. Lembra? A gente passou um ano inteiro aqui discutindo o tarifaço do Trump. Agora é 50%, agora é 100%. Quanto que vai ser para o Brasil? E ferrou o nosso setor de café. E vai pegar laranja, não vai pegar? Meu Deus do céu. Tudo era ilegal. A justiça americana considerou ilegal. Pouca gente falou nisso, inclusive, né? Na notícia ruim, todo mundo falou, mas na boa, que é ilegal, acabou. Passou batido, o Trump teve uma grande derrota aí, e com isso, né, como teve esse tarifaço por muito tempo, as empresas americanas tiveram custos altíssimos adicionais, porque elas precisaram importar produtos mais caros. Vamos entender, quando o governo americano aplicou impostos a produtos estrangeiros, em tese os estrangeiros iam pagar. Por exemplo, o café brasileiro, ele cobrou mais, 50% do café brasileiro, mas empresas americanas tiveram que pagar tarifas internas, custos aduaneiros, tem um monte de custos que acontecem aí. Inclusive, os preços mais altos que elas pagaram por esses produtos também impactam lá dentro. Então foram custos altíssimos que essas empresas tiveram durante o primeiro ano desse mandato agora de Trump, o ano passado, 2025, por causa das malditas tarifas. Mas aí a maioria dos juízes da Suprema Corte americana derrubou essas tarifas agora em fevereiro, obrigando o governo Trump a devolver uma grande parte dessa receita tarifária com que ele vinha sonhando. Então, com isso, o governo Trump tem agora uma dívida. Pois é, toda aquela bravata, eu faço e aconteço, eu vou te botar 50%, eu vou te botar 70%, acabou. Trump agora tem dívida por causa das tarifas que ele colocou, precisa reembolsar os importadores americanos, mesmo que esses importadores tenham, em última instância, repassado os custos do imposto de Trump, das tarifas do Trump, para os seus clientes, por exemplo, os produtores de café do Brasil. Então, entre os beneficiários desses 166 bilhões de reais estão gigantes do varejo como Costco, Gap, aquela empresa de moda, né, de roupas, Home Depot, Target, Walmart, são muitas conhecidas do Brasil, são inúmeros grandes varejistas americanos estão embolsando aí, algumas delas mais de $1 bilhão cada. Isso provavelmente um dinheiro que eles nunca gastaram. Então as empresas poderiam transformar isso aí em cashback para os clientes, poderiam dar descontos, mas não vão fazer absolutamente nada. Elas poderiam também reembolsar, por exemplo, os produtores de café do Brasil, que pagaram tarifas mais altas para exportar para eles, mas elas não vão reembolsar ninguém, produtor de nada, de lugar nenhum. O que vai acontecer? Essas empresas vão botar o dinheiro no bolso. São gigantes que vão ficar ainda maiores, distribuindo mais lucros para os seus donos e acionistas no governo Trump, que tem sido o governo das grandes empresas. Vou fazer justiça aqui. Uma delas, a Costco, prometeu repassar a economia aos clientes. Mas ela só fez isso porque está levando um monte de processo na justiça dos clientes que estão revoltados
querendo o dinheiro de volta. E assim tem sido, Joana, Felipe, caro ouvinte, nesses 16 meses, já se passaram 16 meses. Isso quer dizer que falta muito ainda, falta 2 anos e meio, faltam mais de 2 anos e meio para acabar o governo Trump. E a missão dele de fazer a América grande outra vez está dando certo para as empresas grandes. Elas ficam maiores e mais ricas enquanto os consumidores americanos enfrentam inflação e dificuldades econômicas. Aí você se pergunta, e os bons parceiros comerciais dos Estados Unidos, como o Brasil, aos estrangeiros? A gente já sabe, o governo Trump oferece deportação à porta da rua, tarifas ele não pode oferecer mais, guerras ainda estão em andamento. Bem, aos estrangeiros, só resta lembrar que para Trump é a América primeiro, mas principalmente a América das grandes empresas. Bom, falando em tempo, falando em dívidas, temos uma dívida enorme com o relógio aqui. Então, Alvarez, a gente volta a se falar na segunda-feira. Vocês vivem devendo para esse tal desse relógio, vocês têm que pagar essa dívida logo para poder sobrar tempo para a gente ficar aqui até o final do programa. Agora. Um beijo para você, Alvarez. Até segunda. Tá bom, gente. Até. Beijo.